Eu sou o professor Inairo Gomes, Francisco Inairo Gomes. Esperamos que você tenha assistido ao vídeo FIM 3 sobre orçamentos e participação social, a parte primeira. Este vídeo é a sua continuação. Nele veremos a importância dos momentos terceiro e quarto dessa participação para que possamos assegurar os nossos direitos. Iniciemos pelo terceiro momento, que é o momento da distribuição dos recursos orçamentários. No sistema do mérito, para que se ponha em prática a verdadeira democracia, ou seja, a demarquia repartir, recomenda-se que, após a decisão da nação, o processo de fechamento dos orçamentos de investimentos sigam os seguintes passos. Primeiro passo: somam-se todas as demandas apresentadas pela sociedade e colhidas através de representantes legítimos para que se dimensione o tamanho do orçamento. Ou seja, nós temos que ser todos consultados em nossas casas, dizer as nossas necessidades, dizer o que queremos do Estado, né? E somado a todas essas demandas, vamos então partir para dimensionar o orçamento, dizer o tamanho do orçamento. Segundo passo: destaca-se do valor total do orçamento a importância a ser destinada à prioridade, multiplicando-se o percentual definido para a prioridade pelo valor total do orçamento. O terceiro passo: subtrai-se do valor total do orçamento a importância destinada à prioridade e, em seguida, procede-se ao rateio do saldo remanescente. Assim, temos aqui o orçamento monetário no momento da definição da prioridade econômica, ou seja, o setor prioritário, 25% do total do orçamento. E aí nós temos a fonte de recursos, que é a Casa da Moeda, conforme já vimos, né? O mecanismo distribuidor está ali, o dinheiro vem da Casa da Moeda e vai ser entregue ali. Imagina um valor total do orçamento que fosse 100, né? A entrada entrou 100 de recursos para ser distribuído dentro do orçamento. Pois bem, o rateio dos recursos antes da escolha da prioridade. O setor prioritário ficou estabelecido que seria 25%. O setor primário recebendo 25%. O setor secundário recebe 25% e o setor terciário 25%. Portanto, foi feito o rateio. Definiu-se primeiro a prioridade, depois o rateio. O rateio dos recursos após a escolha da prioridade. O que é que nós vimos? Que a escolha da prioridade recaiu sobre o setor primário, portanto, o setor primário passou a receber 50%, enquanto os demais permaneceram. E assim fecha-se o total do orçamento do valor de 100. Do mesmo modo, conhecendo a estrutura organizacional do Estado, os governos, após definida a prioridade social e o percentual a ela destinado, distribuirá os recursos necessários ao alcance da excelência em todas as suas áreas de atuação, conforme a decisão emanada da nação. Assim, nós temos, por exemplo, o orçamento fiscal, foi definida a prioridade, as fontes do recurso, conforme já vimos, vêm da economia, da renda das pessoas, né? E aí nós temos o mecanismo distribuidor de recursos. Imaginemos que ali tem 100% do total do orçamento, e aí definimos o setor prioritário como sendo a educação, o setor prioritário, 25%, né? O rateio dos demais recursos antes da escolha. Então, você definiu 25% para o setor prioritário e depois vários outros percentuais para as demais áreas. Logo em seguida, né, com a finalidade, o custeio de 75% vai para os demais gastos do governo e 25% para a prioridade. Então, depois, né, da escolha da prioridade, né, após essa escolha, portanto, a educação vai receber 28,5%, ou seja, 3,5% que ela tinha antes, mais 25% incorporado, passou a ser 28,5%, e os demais gastos do governo ficariam, então, portanto, com 71,5%. Assim, né, é que nós vemos como é fazer o rateio dos recursos do orçamento secundário. Como podemos observar, a impressão que temos é que a elaboração dos orçamentos começa com os seus dimensionamentos, seguidos da definição das prioridades e, por fim, a distribuição, rateio dos recursos remanescentes. Esta
É a sequência errada adotada pela oligarquia, sempre que se dedica à elaboração dos seus orçamentos autocráticos, impostos de cima para baixo, nos quais a participação social é completamente esquecida. Esse método, no entanto, pode até ser utilizado, mas apenas como anteprojeto a ser submetido ao crivo e posterior aprovação da nação, sendo essa a condição essencial para que haja a demarquia, que é a verdadeira democracia. Em verdade, na demarquia, ou seja, na verdadeira democracia, os orçamentos são sempre participativos e democráticos. Em sendo assim, as suas informações sempre partem das necessidades e demandas dos cidadãos, que são a nação, na direção do Estado, ou seja, vem dos cidadãos para o Estado e não do Estado para os cidadãos. Ou seja, primeiro os cidadãos, que são a nação, apresentam as suas necessidades e demandas para que o Estado as inclua nos orçamentos e trate de providenciar os recursos necessários aos seus atendimentos. Esta é a única e correta forma de elaboração de um orçamento participativo e democrático, em consonância com o princípio das fontes orçamentárias ilimitadas. Haja vista que prefixar limites para as fontes orçamentárias implica, a priori, na inaceitável exclusão econômica e social da nação. E não esqueçamos jamais que quando falamos na inaceitável exclusão econômica e social da nação, estamos falando do governo deixar você, eu, nossas famílias de fora, na hora de repartir o bolo do dinheiro, dos créditos e demais benefícios das políticas públicas do Estado. Falando-se em políticas públicas do Estado, vamos ver que elas se subdividem em diretas e indiretas. No momento da distribuição dos recursos orçamentários, importa alertar a nação para que permaneça atenta aos tipos de políticas públicas adotadas pelos governos nos repasses dos recursos, ou seja, do dinheiro do orçamento. Essas políticas públicas podem ser de duas espécies, a saber, políticas públicas diretas e políticas públicas indiretas. Políticas públicas diretas. Nas políticas públicas diretas, o Estado faz chegar de modo direto aos cidadãos os recursos do orçamento, em forma de dinheiro e ou créditos. De posse desses recursos, os cidadãos é que decidem livremente sobre a melhor forma de como utilizá-los. Com esse tipo de política, os cidadãos não ficam subjugados aos governos corruptos, principalmente aqueles que, de modo useiro e vezeiro, se locupletam dos recursos do Estado para a autopromoção política e pessoal. Além da liberdade dos cidadãos poderem livremente decidir sobre a melhor forma de aplicação dos recursos que por direito lhes pertencem, são inúmeras as vantagens das políticas públicas diretas em todas as áreas, se não vejamos. Na economia, por exemplo, o crédito pleno e público permitirá aos empresários investirem com mais segurança nos seus negócios, porque estarão livres da burocracia e da perda de tempo causada pela escassez artificial de capital. Todas as compras feitas pelos comerciantes da indústria e a agricultura e vice-versa serão pagas à vista, ou seja, no ato da compra do recebimento ou mesmo, a depender do caso, antes do recebimento das mercadorias. Letra C. Todas as compras e contratações de serviços feitas pelos consumidores, pessoas físicas ou jurídicas, sejam ao comércio e demais prestação de serviços, à indústria ou à agricultura, também serão pagas cash, à vista. Na educação, o crédito pleno e público permitirá aos educadores construir escolas modernas e bem aparelhadas para prestarem serviços educacionais do mais alto nível. E, por outro lado, todos os cidadãos agora na posse de recursos suficientes, ou seja, com dinheiro no bolso, fiscalizarão e escolherão livremente as escolas que prestarem os melhores serviços educacionais. Na saúde, os profissionais dessa área
construirão e aparelharão todos os seus estabelecimentos de saúde com todos os recursos modernos e necessários a uma prestação de serviços da melhor qualidade possível. Enquanto isso, todos os cidadãos com dinheiro suficiente no bolso escolherão livremente e fiscalizarão todos os serviços e os profissionais da área que prestarem os melhores serviços, porque estão pagando à vista, no caixa. Afora inúmeras outras vantagens que oportunamente apresentaremos quando da apresentação dos vídeos componentes da temática número 6, que nos explicarão sobre o programa de governo. Exemplo de política pública direta no Brasil dos últimos tempos é o Bolsa Família. Aliás, uma das poucas políticas públicas digna de menção, porque aponta na direção certa, não obstante os erros e críticas dirigidas a esse programa. Quanto ao Bolsa Família, mais adiante voltaremos ao tema, apresentando o nosso ponto de vista, detalhando os pontos altos e baixos, seus acertos e erros. Por enquanto, deixamos para reflexão apenas as seguintes perguntas. Primeira, todas as crianças do Brasil, sem exceção, estou falando todas as crianças do Brasil, sem exceção, já estão sendo atendidas? Segunda pergunta. Esse dinheiro que tem sido passado às famílias é um direito das crianças e dever do Estado ou apenas mais uma caridade em favor dos governos? Terceira pergunta. O dinheiro passado às famílias está sendo suficiente para atender todas as necessidades básicas das crianças? Quarto. Se está sendo insuficiente para atender às necessidades básicas das crianças, por que esse direito vinha e continua sendo violado? Quinta pergunta. Se esse dinheiro é direito das crianças e dever do Estado, e está sendo insuficiente para atender todas as suas necessidades básicas, o valor devido não seria bem maior? Sexta questão. Em sendo o valor devido bem maior, nesse caso, quem vinha e continua usurpando a diferença? O sistema do mérito afirma e prova que esse é um direito das crianças e que o valor devido é bem maior. Fique ligado e não perca o nosso retorno ao tema quando formos apresentar o vídeo da sexta temática que trata de programa de governo. Aguarde. As políticas públicas diretas são as preferidas da demarquia, que é a verdadeira democracia, porque são éticas, incentivam a manifestação das vocações, estimulam e libertam os talentos, respeitam os direitos e diferenças individuais. Vejamos agora as políticas públicas indiretas. Nas políticas públicas indiretas, o Estado, de modo indireto, destina ao cidadão os recursos do orçamento através de serviços públicos prestados diretamente por ele ou por terceiros por ele credenciados. O grande problema das políticas públicas indiretas atualmente é que os governos corruptos delegaram atribuições privativas e indelegáveis do Estado, esvaziando-o das suas funções primordiais para as quais ele foi constituído. Por exemplo, atribuição delegada número 1. Os governos, enquanto gestores da economia, jamais poderiam delegar o controle da oferta e da procura de capital aos banqueiros, pois bem sabem que eles, os banqueiros, são partes interessadas, o que implica em dois graves erros. Primeiro, o esvaziamento de uma das principais funções do Estado, que é controlar e manter o fluxo contínuo de capital no sistema econômico sem interrupções. E segundo, a entrega do rebanho aos lobos, do nosso galinheiro aos cuidados de astuciosas raposas. Atribuição delegada número 2. Os governos jamais deveriam e poderiam, em prejuízo da sociedade e dos consumidores, delegar o controle de preços na economia, principalmente aos monopólios das empresas transnacionais, para atender às imposições do neoliberalismo, pelas seguintes razões.
A agricultura não pode ser escravizada pela indústria, nem esta pelo comércio e vice-versa em nenhuma circunstância. Tampouco os monopólios favorecidos pelos governos corruptos podem ficar livres para burlarem as regras saudáveis da concorrência perfeita. A moeda, enquanto símbolo do trabalho, há que ser protegida contra a ação dos especuladores. Atentar contra a sua estabilidade são dois crimes inaceitáveis. Um contra a atividade econômica e outro contra a dignidade do trabalho. Os consumidores, cidadãos e cidadãs, precisam ser respeitados. Vagar pelo comércio e supermercados da vida, à procura de melhores preços, além do grande desperdício de tempo, é uma intolerável humilhação. Está na hora de darmos um basta na propaganda enganosa. Desviados do seu objeto social e das suas principais atribuições, os governos tentam a qualquer custo justificar suas existências e importâncias, travestindo o ente estatal de Estado empresário e imiscuindo-se em atividades menores para as quais não reúne os requisitos necessários. Como Estado empresário, que se propõe a prestar serviços públicos, por exemplo, nas áreas de educação e saúde, entre outras tantas, tem sido um verdadeiro desastre. Com a agravante de ter perdido completamente a autoridade moral necessária para fiscalizar e exigir que outras empresas do ramo o façam em face do péssimo exemplo que tem dado. Com as suas famosas políticas públicas indiretas, os governos do Sococa não se acanham de, na hora de prestar os serviços públicos, só dão o que querem, quanto querem, como querem, onde querem e quando bem quiserem. As políticas públicas indiretas são as preferidas da oligarquia, porque através delas se torna mais fácil a prática da corrupção e a manutenção da ignorância, da miséria e da escravidão dos governados. Quarto momento, o momento do cumprimento das metas, que é a execução orçamentária. Concluídas as fases do dimensionamento, da definição de prioridades e da distribuição, que é o rateio dos recursos, o orçamento, uma vez aprovado, está pronto para a sua fase final, que é a execução. Aqui, mais uma vez, se faz necessária a participação popular, para que se evite o expediente dos desvios de finalidade, dentre os quais se sobressai o mais comum, que é a corrupção que denominamos corrupção no varejo. A corrupção no varejo é a que mais tem sido objeto da atenção social através das ONGs nos últimos tempos. Não obstante o desempenho dos combatentes desse tipo de corrupção, os resultados obtidos têm sido mínimos pelas seguintes razões. A forma como o combate à corrupção no varejo tem sido empreendido não tem logrado êxito porque a fiscalização é feita em cima de fatos consumados. Ou seja, quando a corrupção é descoberta, ela já se consumou. E o dinheiro público, qual fumaça no ar, já foi dissipado pelos corruptos. Por outro lado, os combatentes da corrupção no varejo não têm, a priori, conhecimento dos recursos orçamentários, informações seguras e suficientes para realizarem com êxito as suas ações, os meios necessários para esse fim e, o pior, a garantia da integridade física contra a violência dos corruptos. Porque os corruptos são violentos. Eles vão lá e matam mesmo, certo? Perseguem, certo? Os combatentes da corrupção no varejo. Os corruptos e principais autores da corrupção no varejo, em geral, são peixes que consideramos médios e pequenos, tais como governadores de estado, prefeitos municipais, senadores, deputados federais, deputados estaduais, vereadores, secretários estaduais e municipais, entre muitos outros servidores públicos de menor importância. Aliás, convém alertar os movimentos de combate à corrupção no varejo e à nação que os grandes corruptos, devotados à corrupção no atacado e principalmente a Coisa, como patrocinadora da macrocorrupção, porque lhes convém, certamente já estão infiltrados nos movimentos de combate à corrupção no varejo. Os combatentes da corrupção no varejo, portanto, atenção,
pois qual boi de piranhas podem estar sendo usados para desviar a atenção da nação dos imensos desvios do dinheiro público promovidos pela corrupção no atacado e muito mais pela macrocorrupção. Adquira os vídeos, faça a sua coleção completa dos DVDs originais e conserve-os com muito cuidado, tanto para consultá-los de vez em quando, como para exibi-los no trabalho e na escola e principalmente aos amigos e em casa aos filhos, netos, parentes, enfim, a toda a família. Forme seu grupo de estudos, aprofunde o seu conhecimento da verdade sobre a ética, a cidadania e a gestão, pois só assim seremos cidadãos de uma pátria livre e soberana. O conhecimento amplia a liberdade, que é o dom divino mais valioso que existe. Por isso, jamais devemos vendê-la ou trocá-la por nada desse mundo. Depois desse passeio pelos campos da economia e das finanças, onde conhecemos o sofisma da escassez, das riquezas, o famoso pacto das elites, a corrupção nas suas três dimensões, macro, atacado e varejo, e a usurpação da nossa soberania pelas oligarquias, sob o beneplácito dos artigos 164 e 166, inoculados na Constituição Federal, poderemos chegar facilmente, entre outras, às seguintes conclusões. O Estado está muito debilitado. Os nossos governos, reféns da coisa, têm sido muito fracos e conformados em serem apenas meio governantes, ter apenas metade de um orçamento subdimensionado e amputado. Diante de tudo quanto foi apresentado nas temáticas de 1, 4 e 5, onde tratamos dos temas relacionados ao sistema, à economia e às finanças, restou-nos a certeza de que não devemos permanecer de braços cruzados, esperando que um milagre ocorra para nos livrar dessa embaraçosa situação. Fiquemos, pois, atentos, porque, em breve, vamos apresentar as premissas básicas de um programa de governo para pôr em prática, ou seja, realizar aquilo que os nossos governantes até então não realizaram, quer porque nunca souberam, quer porque nunca quiseram realizar. Continuemos, pois, o trabalho de construção da demarquia, que é a verdadeira democracia. É chegada a hora para a qual todos e vocês, especialmente, estão convidados. Vamos à festa, gente.